Vamos receber a palavra de Deus? Ai, que bom. Deus é maravilhoso, né? Deus é bom. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui esta noite. Aquietamos a nossa alma, ó Deus, e abrimos o nosso espírito para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que tudo que fizermos, façamos com muita excelência e que o Teu nome seja sempre glorificado. Pois a nossa vida sem a Tua presença, sem o Senhor, é completamente vazia e oca, sem rumo, sem caminho, sem direção. Precisamos muito que o Teu Espírito se mova sobre nós nesta hora e fale com a gente aqui neste lugar. Fale com a gente, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu quero compartilhar uma palavra, aproveitando o ensejo dessa data tão especial para nós, que é a Páscoa. E porque eu acredito que todos nós aqui que tivemos uma experiência com Jesus, tem no seu coração gratidão. E quem se esqueceu do que Deus fez, perdeu a gratidão. Eu falo que a gente deveria andar todos os dias grato por tudo que Ele fez e faz. Eu falo que se a gente andasse de joelhos para agradecer tudo que Jesus fez, seria pouco. Porque Ele é muito bom. Ele nos deu vida. Ele ressuscitou. E o fato de Jesus ter ressuscitado, toda a esperança, ela ressuscita. E você tem uma esperança viva, você tem uma segurança, você tem proteção, você tem cuidado, você tem a poderosa mão de Deus cuidando de você, da sua vida, abrindo os caminhos para você, manifestando a sua vontade e seus propósitos. Eu fico pensando a gente aqui tão limitados, né? Eu brinco com a Shirley, quando eu vou em alguns lugares que tem muita gente, eu olho para ela e falo assim, olha os humanos se alimentando, olha os humanos correndo, olha os humanos brigando. A gente é humano, gente, nós somos tão pequenos, tão limitados, e a gente precisa tanto do amor de Deus e da graça de Deus. E quando a gente se encontra com Jesus, este humano se torna tão ser humano extraordinário, que é gostoso demais poder viver nessa terra. Aí a vida tem sentido, aí tudo tem sentido, o chão tem sentido, a flor tem sentido, as pessoas têm sentido, o amor tem sentido, o brilho, tudo tem sentido, porque é uma segurança extraordinária, não tem nada que se compare a isso. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 22. Eu aposentei as meninas que me trazem água aqui, né? Trazendo minha... Versículo 7. Eu quero que você permita-se jogar o teu espírito, todo o seu ser aqui nesse texto, tá? Permita-se. Se lança nele. Deixa ele falar com você. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Pães asmos e a Páscoa é tudo a mesma coisa ali. Os judeus celebravam a Páscoa e alguns chamavam pães asmos. Então chegou o dia. Esse dia era uma data importantíssima, principalmente para Jesus, porque Ele vai inaugurar um novo tempo. Então na vida existem muitas coisas que nós chamamos de fases, momentos proféticos, de cumprimentos proféticos, de mudança de estação. E isso aqui era um momento assim. Por isso que você vai encontrar algumas palavras muito profundas, partindo do coração de Jesus aqui. Então ele diz assim: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide
preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Versículo de número 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Chegou a hora, estava tudo pronto, tudo preparado. A mesa estava posta, os elementos estavam todos preparados. Jesus chega, se assenta à mesa, os discípulos deixam tudo pronto. Prepara tudo para que o Senhor se assente à sua mesa, porque aí depois é com Ele. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Amém? Amém. Até aqui. Queridos, Deus é um Deus que tem planos. E alguns ritos que a gente poderia chamá-los, como a Páscoa, a ceia, eles não são simplesmente situações ou palavras ou ritos infundados, sem um propósito, sem uma especificação, sem um fundamento, sem uma existência, sem alguma coisa que Deus queira revelar ali. O estabelecimento de trazer diante de Deus uma oferta, entregar um dízimo, a primícia na casa de Deus, não é simplesmente um rito para um sustento da casa de Deus, para se pagar uma conta de luz, de água e um aluguel, seja lá o que for. A obediência à palavra, ela vai gerar na sua vida, vai trazer para a sua vida um resultado. E tudo Deus faz com um propósito. O Velho Testamento são sombras daquilo que Deus começa a revelar no Novo Testamento. E a gente começa a ver com clareza os propósitos de Deus. E eles começam a se manifestar, e a gente, quando começa a andar sobre eles, a gente vai descobrindo nesta vida um caminho que é oculto, escondido, misterioso, mas que quando você o descobre, revela na minha e na sua vida coisas que vão fazer diferença e trazer resultados para a sua vida em todos os sentidos. Que Ele vai trazer satisfação, prazer, entendimento, revelação, conhecimento, contentamento, alegria, segurança, paz, prosperidade, dinheiro. Porque quando você começa a obedecer princípios da palavra de Deus e andar sobre eles, os resultados disso, que estão escondidos ali, vão se manifestar, vão se revelar a você. Porque em todas as promessas, em todas as palavras tem promessas, e todas as promessas tem uma manifestação de Deus. Então, quando há um princípio que está sendo obedecido, você começa a descobrir, quando você o obedece e anda sobre ele, você começa a descobrir coisas que lhe era oculto. Poxa, eu descobri uma vida em paz, em abundância,
eu descobri prosperidade, descobri segurança, descobri o valor e a importância de um perdão, de uma oferta, de um dízimo, de uma entrega, de uma adoração, de um jejum, de me abster de alguma coisa, deixar de comer alguma coisa. O resultado disso foi um abrir o entendimento para coisas que eu não enxergava antes. Porque as coisas de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E a gente, como cristãos que somos, nunca podemos perder estas referências destas datas e dos valores dela. Como eu disse, algumas coisas que são como sombras, que trazem uma revelação no Novo Testamento e que toma forma, toma jeito, toma cor, ela passa a ter brilho. É quando você vê um cordeiro morto no Velho Testamento e de repente você descobre que esse cordeiro é Jesus. Você percebe que os elementos dessa ceia, como por exemplo o pão asmo, pão sem fermento, que simbolizava a pressa do povo de sair do Egito, as ervas amargas, tinha o significado do sangue que foi colocado nos umbrais das portas dos cristãos, ou daqueles que receberam a palavra. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu recebo uma palavra, eu preciso agir sobre esta palavra. Eu tenho um comando de Deus e eu preciso obedecer a este comando. E a obediência a este comando, a essa direção, a essa instrução, ou um plano divino para que é revelado para a minha vida, como Jesus tem um plano, Ele vai revelar esse plano aos seus discípulos, que alguém tem que executá-los. Se nós olhássemos para o povo que estava no Egito, e quando naquela praga da morte dos primogênitos, o Senhor deu uma palavra: matem um cordeiro para cada família, asse o cordeiro, mas o sangue do cordeiro vocês passam nos umbrais da porta. A Bíblia não fala, mas eu acredito que teve gente que falou assim: eu não vou fazer nada disso. Pode ser. Nós podemos acreditar que pode ter acontecido esse tipo de coisa. Mas daqueles que obedeceram, desculpe-me, uma expressão quase que meio ridícula, uma coisa meio que ridícula, de passar um sangue de animal na porta de casa e ficar ali dentro, e dizendo: olha, há um anjo da morte vai passar, e quando ele ver aquela marca do sangue nos umbrais da sua porta, ele vai ter que pular a sua casa, ele não vai poder entrar ali, é como uma marca de proteção. Então, se você tem uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, uma instrução de Deus, um plano de Deus, você tem que aprender a executá-lo. Se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, e existem palavras específicas aqui. Jesus, quando está vivendo os momentos mais difíceis, quando ele está no Getsemane, quando ele vai partir, ele olha para os discípulos assim: eu não posso voltar atrás. O que eu faria das palavras que foram ditas a meu respeito? Jesus sabia que tinha uma promessa sobre ele. Jesus sabia que tinha uma palavra sobre ele. Ei, tem uma palavra sobre a tua vida, tem uma promessa sobre a tua vida, tem algo específico para você, tem uma palavra para a igreja de uma forma geral, independente da nomenclatura dela, seja lá o nome que for, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, seja lá o que for, a igreja de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus tem uma palavra para a sua igreja, mas eu acredito, Deus tem palavras específicas para pessoas. Tem gente, o Pedro e João, eu te chamei para fazer isso. Vá à cidade, encontre um homem carregando um cântaro, e você segue esse cara, e no lugar que ele entrar, vocês entram ali e falam com o dono daquele estabelecimento. Ele tem lá um lugar mobiliado, e vocês fazem a ceia ali, preparem a ceia ali. Então eu tenho um comando de Deus, eu preciso aprender a obedecer aos comandos de Deus. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui esta noite. Tem algo que Deus está esperando você fazer. E às vezes existem coisas muito fáceis de fazer, simples. Eu não vejo muita dificuldade em sair de onde eu estou, num lugar que não é tão longe. E Jesus estava longe da sua terra, ele estava longe da Galileia, Jesus estava na região da Judéia.
e manda os discípulos irem na cidade e procurar e encontrar um homem. O sinal é esse, um homem carregando um cântaro. Não era muito comum homens carregarem cântaros naqueles dias. Esse era um serviço que dizem que era das mulheres. Talvez eles não entenderam, tem uma dificuldade de entendimento, porque às vezes as coisas de Deus na nossa mente parecem uma loucura. Uma loucura. De repente Deus fala para você: entrega essa oferta para tal pessoa. Uma loucura, vai lá e entrega essa palavra para tal pessoa. Algumas coisas são muito loucuras. Seguir um homem com cântaro, eu nunca vi homem com cântaro, mas se ele falou, vamos lá. E quando eles chegam, encontram exatamente como Jesus falou. Eles seguem um homem com cântaro. Então é importante que você compreenda que, quando Deus te dá um comando, obedeça a Ele. Sabe, para de andar em círculos. Deuteronômio capítulo 6, acho que no versículo 3 diz, o próprio Deus chega a dizer para o povo de Israel: vocês estão rodeando bastante essa montanha, faz muito tempo que vocês estão rodeando aí. É hora de você andar. Ou você não acredita que Deus ainda continua trazendo direções específicas para as pessoas? Posso dizer uma coisa para você? Você está tão preocupado, cara, mas Deus tem uma saída para isso. Pare um pouco. Você já tentou de tudo, já correu de tantas formas, já tentou resolver de tantas maneiras. Pare um pouco. Pare um pouco. Acredite nesse Deus que você está aqui adorando a Ele agora. Pare um pouco. Busque a Ele. Acredite que Ele vai falar, vai trazer uma direção. Deus pode mover corações de pessoas para ir ao teu encontro. Deus tem portas abertas que você nunca as verá se não for por Deus. Deus tem novos caminhos. Deus tem lugares que Ele prepara banquetes para você. Por favor, entenda isso. Deus cuida de você. E quando a gente olha para essa expressão, desejo ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha essa expressão, ansiosamente estar convosco, comer convosco. Uma coisa é eu estar ansioso para estar com Deus, dentro das minhas limitações, das minhas imperfeições. E isso talvez seja aquela maior motivação da gente. É quando você não está bem. E isso não é difícil de encontrar momentos que você não está muito legal, aquele dia que você está frustrado, decepcionado. Você é humano, você tem uma alma, você se decepciona com as pessoas, você se decepciona com tudo, às vezes você decepciona com você. Aqueles momentos que você se chateia com tudo e olha para a sua vida para buscar Deus. Vou lá para buscar o Senhor, e aí você dá aquele louvor meio que sabe, duro, e você vai meio que arrastando. Mas talvez o anseio da gente por buscar é porque às vezes é porque temos muitos problemas, muitas dificuldades, e a gente sabe que Ele é socorro, que Ele é o socorro presente, que Ele é o Deus poderoso, e que eu preciso de Deus. Aí eu vou e corro ansiosamente para buscá-lo. E não estou dizendo que é errado, mas outra coisa, o outro lado da moeda, é você ver Deus ansiosamente querendo estar com você. Uau! É bem diferente. Porque Ele não está com problema de autoestima. Ele não está aqui desejoso de estar aqui porque ele está precisando muito de um abraço. É porque Ele está precisando de um socorro. Mas Ele está aqui ansioso por estar com os discípulos, porque Ele tem um plano, e um novo tempo está começando, e Ele conta com você. Eu olho para isso, eu falo, Deus e o homem, a participação do homem, de Deus, o homem, nesse projeto divino. Eu quero abrir um parênteses nessa mensagem e dizer uma coisa para você.
tem um propósito, tem um projeto divino, e Ele conta com você, e Ele ansiosamente manifesta-se. Ele está neste lugar para dizer para mim e para você: eu estou aqui ansiosamente, desejoso de estar com você, de estar aí vendo você sentado nesse banco, podendo me adorar, mas eu quero revelar coisas tremendas e profundas para você nesse tempo. Eu estou ansioso por estar aqui, porque eu tenho algo para manifestar sobre a sua vida, eu tenho algo para revelar sobre a sua vida. Eu creio nisso. Coisas que, como eu disse, parecem aparentemente simples, mas meio difícil de entender, mas obedeça. E outras difíceis, como aquilo que Ele pediu para Abraão, seu próprio filho. Mas Deus nunca fará algo, ou pedirá algo, sem que antes Ele revele, talvez o mínimo, mas uma vírgula, um pontinho do que Ele é para o seu coração. Entender uma coisa: Deus nunca vem para atrapalhar a sua vida, Ele vem para melhorar a sua vida. Então o desejo de Deus é esse: estar com os discípulos, porque Ele tinha um propósito. E Ele arquiteta um plano. Eu quero ser bastante sucinto. E os discípulos vão para o lugar, e a Bíblia diz que ali eles preparam a ceia. E Jesus, eu quero que você entenda bem, Jesus é um judeu. Um judeu com 6 anos de idade, ele já sabe o Pentateuco quase que de cor. Os 5 primeiros livros da Bíblia ele já conhece de cor. Com 12 anos de idade, Jesus dava aula para os doutores da lei. Eles são muito aplicados. Eles levam muito a sério aquilo que está em Deuteronômio capítulo 6. Instrui o menino, andando no caminho, sentado. Coloque textos, espalhe-os, incute na cabeça deles. Em todo tempo eles incutiam a palavra nessas crianças. Eles faziam o ritual da Páscoa, e uma das expressões que nós encontramos em Êxodo, que meio que provocativa, era de as crianças perguntarem: que rito é esse, ou que ritual é esse, com respeito ao cordeiro, ao sangue, às ervas, aos pães. E parece que eles criavam um ambiente que provocava uma pergunta nos filhos: o que é isso? E aí então eles compartilhavam com as crianças o que era a Páscoa. Todo ano Jesus com certeza participou das Páscoas. Com os discípulos, pelo menos essa é a 3ª vez que Ele vai participar com os discípulos seus, 12 apóstolos, da Páscoa. Mas nessa hora, Ele estaria inaugurando um novo tempo, porque Ele é a Páscoa. O verdadeiro sentido daquilo que um dia aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito, onde o cordeiro foi morto, o povo foi liberto da escravidão do Egito, e nós também recebemos Jesus, o cordeiro de Deus. Jesus foi morto, e porque recebemos, nós fomos livres da condenação do pecado, do mundo, do Egito. É sombra, agora uma evidência. E aí eles participam de todo esse ritual. E ali, quando os discípulos, eu imagino eles entrando naquele cenáculo, preparando todo o ambiente, colocam ali as 4 taças, matam o cordeiro. Interessante uma coisa, eu estava estudando sobre isso, que quem buscava o cordeiro era o chefe de casa. A família que vai comer o cordeiro para participar da Páscoa, o chefe da casa é que abre a porta para isso. E eu fiquei pensando uma coisa: a importância de nós, somos chefes de família, abrirmos a porta para que as questões espirituais, as bênçãos de Deus, os propósitos de Deus se manifestem em nossa casa. Eles compravam cordeiro e levavam para o sacerdote imolava o cordeiro, eles levavam o cordeiro para casa,
E a Bíblia diz que ali eles assavam o cordeiro segundo o número da sua família. Se a família fosse muito pequena, chamavam outra família para participarem. E ali eles comiam cordeiro. Tinham as ervas amargas, os pães asmos. E eles então celebravam a Páscoa do Senhor. E o ritual era mais ou menos parecido com isso. Vou citar um pouco para você, eu falei sobre isso ano passado. Eles tinham 4 taças. E a primeira taça era Kiddush, que era a taça que simbolizava a santificação. Então ele pegava essa taça de vinho e espalhava para todos que estavam na mesa e diziam: Kiddush, santificação, se separe, se consagre a Deus. A segunda taça, Hagadash, que era explanação. E aí alguém pegava essa taça e alguém da mesa se levantava e eles compartilhavam a história do povo, do sofrimento, de como Moisés liberta o povo da terra do Egito. Alguns judeus dizem, Flávio José chega a dizer que eles se emocionavam com esse momento, porque eles contavam a história, alguns deles contavam a história com tamanha graça de entrega, que eles mostravam o sofrimento do povo, dos açoites, da escravidão, da dor, de como eles viviam. Eram pessoas que viviam, muitos deles encurvados. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 105, no livro de Levíticos, capítulo 25, fala que quando eles saíram do Egito, eles saíram eretos. Por quê? Porque eles viviam encurvados de tanto sofrimento. O mundo, o Egito, sufocou a sua vida. Por isso que eu falo, queridos, crente não pode ter amizade com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você já foi livre desse mundo de pecado. Deus te libertou. Viva a vida, seja grato por aquilo que Jesus fez. Das opressões do mundo, dos pecados do mundo, das paixões do mundo, das desgraças do mundo, da prostituição do mundo, da impureza do mundo, da pornografia do mundo, da sujeira do mundo e tudo aquilo que a gente vê e ouviu como testemunho do nosso irmão agora mesmo. Existem muitas pessoas aqui que estão cheios de marcas, de dores, sofrimentos que o mundo sufocou, açoitou, mas o Senhor Jesus ressuscitou e Ele te dá vida, Ele te liberta de verdade. Seja grato, viva a nova vida e desfrute da nova vida. E o mais gostoso dessa nova vida, Romanos capítulo 6 fala que ela não é uma vida insossa, ela é novidade de vida. A vida cristã não é monotonia, gente. Cada culto é cada culto. A vida cristã é uma novidade. Você está aqui hoje, você está andando na rua, o Espírito de Deus vem, toma você, ministra a sua vida, fala ao seu coração, te quebranta, te unge. Deus distribui dons, talentos, ministérios. Ele começa a dotar a sua vida de capacidades para muitas coisas, e é gostoso isto. Um dia alguém foi capaz do inimigo, cavalo das trevas. Deus é um filho de Deus, ungido, levanta a cabeça e caminha seguro, sabendo para onde vai, não tem medo da morte, perdoado os pecados. E quando ele pega essa taça, Hagadash, é uma explanação. E aí a Bíblia diz que eles então começam a comer o cordeiro. Alguns choram na mesa. É uma celebração da Páscoa, é uma lembrança. Interessante que é uma lembrança daquilo que se aconteceu no passado. E aí vem a terceira taça. Por isso que o texto que a gente leu, no versículo de 17, fala assim: tomando um cálice. Quando fala desse cálice, esse cálice é o cálice que a Bíblia fala sobre de tomar o pão, doação de graças. Era o pão da aflição. Então, no ritual deles, quando Jesus pegasse essa taça e pegasse o pão sem fermento, e o discurso seria: esse é o pão da aflição, que nós tivemos que sair com pressa, um pão sem fermento. E de repente Jesus pega o pão
E ele não fala, esse é o pão da aflição. Ele diz, esse é o meu corpo, que é partido, que é entregue por você. Uau! Eu imagino os apóstolos, um olhando para a cara do outro, dizendo, ele errou. Porque na cabeça deles, estava tudo formatado dentro de um sistema religioso. E vamos ser sinceros, com a gente também não é assim. A religião faz a gente ficar assim. E a gente parece que quando chega uma coisa nova de Deus, uma revelação de Deus, o tampão vai se abrindo, e a gente precisa aprender a se abrir para o novo que Deus está trazendo. Jesus está inaugurando um novo tempo, dizendo, a Páscoa é um ritual, eu devo comemorar? Sim, não tem problema nenhum. Mas eu não estou matando nenhum cordeiro hoje. Não, porque o cordeiro já foi morto, Jesus foi morto. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, querido, aquilo era um ritual que trazia uma sombra daquilo que Deus ia fazer, e Ele fez. Hoje Jesus é a nossa Páscoa. Eu poderia dizer que a ceia do Senhor hoje é a nossa Páscoa, e a celebramos todas as vezes que nós nos reunimos, ou uma vez por mês, porque Páscoa para nós é todos os dias, é quando Jesus ressuscita, é quando Ele nasce, é quando você se entrega para Ele, e passa a viver uma vida nova para Ele. Então Jesus pega o pão e diz, eu estou repartindo esse meu pão, que é o meu corpo, que é dado por vós, ninguém mais vai poder separar a gente. Era como que Ele estivesse plantando um chip dentro deles, dizendo assim, agora eu estou em vocês e vocês estão em mim. O meu sangue e o meu corpo é entregue por você. É lógico que o diabo vai com tudo isso jogar um monte de coisa, onde as pessoas crescem hoje, crianças, e nem imaginam, acreditando muitos que a Páscoa é um ovo de chocolate. Essa semana eu vi uma charge assim interessante, de uma galinha, conversando com outra galinha, e aí passou um coelho, carregando um ovo, e a galinha falava para a outra, assim, uma olha para a outra e fala assim, ele nunca botou um ovo, mas tem um marketing, esse cara tem um trabalho de marketing extraordinário, o povo tudo acreditou que ele botou ovo. Mas não é um ovo de chocolate. O chocolate é Deus ter amado o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que é a Páscoa. E aí Jesus pega a última taça, que é Halel, que significa celebração, onde eles dançavam e celebravam a vida nova. Os discípulos estavam vivendo ali um tempo, onde eles estavam reunidos juntos, só eles, para celebrar um tempo novo, a Páscoa verdadeira, que o cordeiro seria morto e entregue, era o próprio Cristo, mas que ao terceiro dia ressuscitaria e nos dá toda a esperança. Está vivo e Ele continua arquitetando planos e propósitos, olhando para mim e para você, dando comandos e direções, chamando-nos à mesa, de sentar-se conosco e manifestar os seus propósitos e os seus planos. Eu não gostaria que você visse Jesus de outra forma. Eu quero que você o veja como aquele que te ama, que se importa com você, que quer sentar à mesa com você, que se aproxima de você, que te ama tanto, 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 que Ele deu a vida por você e Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer curar as suas feridas, Ele quer sarar a sua vida, Ele quer manifestar os seus propósitos na sua vida. Mesmo que aparentemente ou por questões de circunstâncias você pode viver momentos muito difíceis e complicados, acredite, Deus está no controle e Ele nunca vai perder a batalha. Ele quer te treinar tanto, te formar tanto, te preparar tanto, ao ponto de você olhar para uma situação, para uma dificuldade, levantar a cabeça e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Essa semana eu li um versículo, eu fui pregar numa igreja, e eu estava me preparando, aí eu comecei a ler um versículo, me chamou demais a atenção, eu queria até ler com você, Salmo 92:11. Como esse versículo mexeu comigo. E como ele quer mostrar o que Jesus faz na vida da gente.
Mesmo que está lá no Velho Testamento, mas eu posso dizer que também no Novo Testamento a gente pode dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha isso aqui. Você acha isso normal? Você é um ser racional, inteligente, mas você acha isso normal? Você se encaixa nisso? O que acontece na maioria das vezes? Quando a gente ouve que o inimigo vem, o inimigo vem. Davi está dizendo assim: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Você parou para pensar nisso? Tem gente que chega a mim e fala assim: pastor, eu estou trabalhando num lugar que tem macumbeiro, então ele está olhando para mim diferente. Querido, Deus está com você. Você e Deus é maioria. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está com você. Ele continua dizendo assim: e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Ou se levantam. Então, esse problema aí, filho, se você tem realmente entendimento de quem é Deus na sua vida, se você sabe quem você é em Deus, eu fico perguntando qual é o inimigo, ou o tamanho do inimigo, que é um incircunciso, que pode afrontar você. Você é um filho de Deus, que tem aliança com Deus. Jesus está com você, Ele ressuscitou. Você celebra a Páscoa não como um sistema religioso, mas como uma verdade que entrou no seu coração, de alguém que sentou à mesa e recebeu de Jesus uma palavra, uma revelação que mudou a vida dos apóstolos, mudou a vida deles, ao entender e compreender uma coisa: a Páscoa é Jesus, Ele ressuscitou e Ele está vivo. É um novo tempo na nossa vida. Paulo começa a pregar sobre isso, e a igreja do Senhor hoje, nós não celebramos um ritual, mas celebramos um Cristo vivo, e Ele deixa isso como uma ordenança, que você pegue o pão e beba o cálice, e celebre a Páscoa do Senhor, receba um novo tempo para a sua vida. Isso é a igreja viva de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Esta é a igreja viva, é a igreja poderosa, que diante de situações e dificuldades não temem. Quem é o inimigo que chegou e que está gritando no seu ouvido? Você está nessa manhã anunciando uma coisa. O Ministério de Louvor aqui começou cantando uma música, né? Como é que vocês cantaram mesmo? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe por que você pode crer? Porque Ele vive. Porque lá em Jerusalém está escrito: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Querido, se você não conseguir enxergar um Jesus vivo, poderoso, extraordinário, que venceu a morte e que está aqui, deseja estar aqui, anseia estar aqui, talvez mais do que você, com motivações bem diferentes das suas. Não estou dizendo que a sua é errada, de vir aqui buscar a Deus por uma cura, por um milagre, por uma provisão, por uma situação, para a restauração de um casamento, pela sua própria vida, talvez para adorar, agradecer, mas as motivações de Deus é para vir ao teu encontro, para ouvir a sua adoração, mas para ministrar a minha e a sua vida uma palavra. Eu tenho um plano. Pedro e João vão à cidade e encontrem um homem com um cântaro. Aí você pode me perguntar: pastor, quem é esse cara? Quem é esse homem com um cântaro? Sabe, queridos, esse homem com um cântaro, há uma grande, a gente poderia trazer como uma simbologia do Espírito Santo, que é Ele que te leva ao encontro de Jesus. O Espírito Santo está aqui, levando-nos a uma experiência profunda com Deus, levando-nos a viver os propósitos de Deus. O Espírito Santo está aqui.
Qual é a sua dificuldade aqui esta noite? Tem um Deus extraordinário aqui. Eu gostaria de terminar esse culto orando por todos nós, mas eu gostaria que você viesse apresentar a Deus qual é a sua causa, mas acreditasse numa coisa: prepare a mesa para Ele. Viva o evangelho mais simples. Viva o evangelho simples. Uma vez eu vi uma história, eu achei que fosse uma história, mas eu descobri que era uma história verdadeira. Uma criança buscou um pastor na sua casa para olhar para a irmã dela, que estava muito doente. E o pastor disse para ela assim: filha, agora eu não posso ir, mas vai falar com Jesus, e Ele vai ouvir você. O pastor não deu muita importância àquilo que a menina tinha falado. E essa menina saiu dali, e ela tinha que passar no mercado para comprar umas coisas para sua mãe. E a irmãzinha dela estava num quarto, muito doente. E ela então chegou e falou assim: olha, falou para Jesus: Jesus, minha irmã está muito doente em casa. O pastor não teve como ir lá, mas eu peço que o senhor vá lá, na minha casa. Minha mãe não deve ter chegado em casa, mas se ela chegou, é só bater na porta. Mas se ela não chegou, eu deixei a chave debaixo do tapete. O senhor abre a porta. E assim que o senhor entrar no corredor, o senhor vira à direita, a segunda porta é o quarto da minha irmã. Ela está lá, doente. E ela foi para o mercado. E quando ela volta, a irmãzinha dela estava andando. E ela pergunta para a irmãzinha: o que aconteceu com você? Ela falou assim: ai, você mandou um médico aqui, ele disse que você falou que a chave estava debaixo do tapete, ele abriu a porta, entrou, pôs a mão em mim e foi embora, e eu fiquei curada. Aí ela falou assim: mas como é que era o nome dele? Aí estava todo de branco, o nome dele era Rafa. E um dos nomes de Deus é Jeová Rafa. Sabe, gente, às vezes a gente leva uma vida cristã tão assim, a gente precisa aprender a ser simples. O evangelho é simples. Jesus gosta da verdade, da sinceridade, da entrega, de a gente ter sensibilidade em tudo que nós fazemos, de estarmos nesse lugar. Eu não estou aqui para uma apresentação, estou aqui para atrair a presença dEle, e percebê-lo, notá-lo, e tocar Ele, e sentar à mesa, sem me preocupar com performance, mas estar aqui para dizer: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor tem um plano, e o que o Senhor quer que eu faça nesse plano? Eu estou incluído nele. O Senhor tem um propósito, o que o Senhor espera que eu faça? Ele vai te levar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levar, queridos, ao lugar que Ele tem preparado. Eu vou dizer uma coisa para você, com todo o meu coração: entrega essa causa, essa situação. Jesus tem uma saída que você nunca viu, não acharia que fosse por aí, e Ele vai te dar um jeito para isso. Às vezes, Deus permite algumas coisas para abrir os teus olhos, para enxergar o que você não conseguiria enxergar de outra forma. Desculpe-me, às vezes tem gente que está tão fechado numa ideia, fica sentado à beira de um poço, fica ali, não sai dali, esmolando, e Jesus para diante dele e cria uma dificuldade, cria um problema, entre aspas,
cospe no chão, faz um lodo e põe no olho desse cara. E não fala para ele estar curado. Veja, não, vai se lavar no tanque de Siloé. Mas se você estudar a geografia do lugar, João capítulo 9, ele está pertinho do poço de Betesda. Era muito mais perto Betesda. Mas é Siloé que tem que ir, então não vai para Betesda, você tem que ir para Siloé. Agora eu pergunto, foi ou não foi um incômodo? Um barro no olho, imagino como deve ser horrível isso. Quem fez isso? Deus. Tem horas que Deus permite algumas coisas para você abrir os olhos e voltar vendo, para provocar em você alguma reação, de sair de uma estagnação e levantar você a um nível mais elevado, a viver um propósito maior. Às vezes alguém chamar você e dar uma palavra e de repente você acorda para aquilo. De você ser chacoalhado, como Zacarias capítulo 3. Ser despertado como alguém é despertado do seu sono, para acordar, porque estamos vivendo um tempo profético, um tempo de mudanças, um tempo que Deus está trazendo coisas novas, um tempo em que a nuvem está se movendo. Você percebeu que em toda a Bíblia a gente vai encontrar Deus e o homem olhando para o alto, se movendo? E quando a nuvem se movia, o que o povo tinha que fazer? Arrumar as tralhas. Por isso surgiu a festa dos tabernáculos, as tendas. Sai, monta a sua casa, desarma tudo. É hora de seguir a nuvem, vamos seguir para o lugar que Ele preparou. A gente às vezes é muito acomodado. Hebreus 6,12 fala: não sejais indolentes. Indolente é preguiçoso, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram promessas. A verdadeira fé é paciente. O problema de muitos hoje é que a fé deles é muito fast food, é muito ligue já. Se não aconteceu agora, se não aconteceu amanhã, eu já deixo de ir na igreja, deixo de buscar a Deus, não sirvo mais, não serve mais. Fé paciente, eu espero, eu creio e vivo olhando para Deus dizendo: vai acontecer, Deus vai me honrar, a porta abriu, Deus está comigo, a vitória é minha, vai dar certo. Você não pode parar no primeiro obstáculo. Eu estou dizendo isso movido pelo Espírito Santo, para dizer para você: Deus está olhando para você, rapaz. Deus tem um propósito novo para a tua vida. Tem muitas vozes parando você no caminho, dizendo muitas coisas. Para de ouvir besteira, ouve a palavra, fica com a promessa. Jesus está trazendo uma direção para você. O novo de Deus está chegando para você. Põe uma mesa, chama Jesus, deixa Ele fazer. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos de todo o nosso coração por tudo. Pedimos a Ti, ó meu Deus, que essa Páscoa seja a libertação. Libertação de medos, de religiosidades, de traumas, situações que prendem, que amarram. Libertação de ritos sem profundidade, sem revelação. Que essa Páscoa seja uma libertação, um divisor de águas, um tempo novo na vida dessa casa e dessa família. Que este homem, esta mulher se levante de uma forma tão gloriosa nesse tempo, oh meu Deus. Que o Teu Espírito se mova e traga o novo, novidades, coisas novas, em nome do Senhor Jesus. Que a poderosa mão do Senhor seja sobre você, filho. Uau! Uau! Pega na mão da pessoa que está perto de você. Eu estou fazendo isso aqui. Você vai dar um chacoalhão na mão dele e dizer assim: é com você que Deus está falando. Deus está tirando algo da sua vida essa noite para te trazer um tempo novo.
Agora é eu que vou falar para você. Deixa de ser ignorante. Mergulhe no que Deus está trazendo. Não tenha medo. Vou dizer uma coisa para você aqui. Alguns de vocês aqui têm medo do que Deus está fazendo, do novo que Deus está fazendo. Deus quer mandar o Espírito Santo, trazer o Espírito Santo. O homem do cântaro está chegando neste lugar. Ele está derramando uma água. E esse homem dizia: ao que tem sede, venha a mim e beba. O Espírito Santo quer jorrar nessa noite sobre a tua vida. E Deus quer derramar o cântaro de água e dizer: ei, vou te levar a um lugar. É um lugar alto. Está mobilado. Está pronto. Está separado. Tem uma mesa. Tem taça. Tem vitória. Tem palavra. Tem revelação de Deus. Tem cura. Tem. Uou. Uou. Meu Pai do céu. Oh. Uau. Uau, Pai. Uau. Se Deus te pedir algo agora, Salmo 27:8. Davi tem uma experiência com Deus. Às vezes a gente pensa assim: Deus tem que vir falar de audivelmente. Usa o pastor Sérgio, usa o pastor Rogério, Neto, pastor Marco. Mas Deus pode falar assim, Salmo 27:8. Ele fala assim: ao meu coração me ocorre. Ou seja, veio um sentimento no coração de Davi. Busca a minha presença, Davi. E Davi responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Agora eu faço uma pergunta: por que Deus pediu para ele buscar a presença? Porque na presença tem alguma coisa que ele quer revelar. Ao seu coração vai ocorrer algo. Aprenda a obedecer. Deus vai te dar vitória. Se você puder levantar sua mão agora. Eu quero que você fique aqui, meu câmera. Você vai filmar esse povo aqui. Porque tem gente nesse meio aqui agora. Você vai filmar de frente, daqui para lá. Sobe aqui. Nesse meio dessa gente, tem gente que Deus vai pegar pela mão e vai guiar. Mas você quase que não vai. Olha, Deus vai guiar para dizer: é aqui. E eu vou te pôr assim. Você vai viver isso. Eu quero que você filme essa carinha deles. Porque Deus está trazendo um tempo novo para a tua casa. Deus está trazendo um tempo novo para a tua vida. Deus está te pondo sentado numa mesa. E a vitória. Isso, que pessoal maravilhoso. É isso aí, Pai. Levante sua mão e adore. Vem cá, Shirley, Bernardo. Vem em nome de Jesus. Levante sua mão e adore a Deus. Adore a Deus. Peça ao Espírito Santo. Me libera uma palavra. Libera a palavra. Você veio buscar vitória. Deus está te trazendo vitória. Você veio buscar um livramento. Você veio buscar uma saída. Deus está entregando a saída. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Amém, gente. Olha para o teu irmão com cara de profeta e diga para ele assim: vai ficar tudo bem. Põe a mesa, que Jesus vai vir e Ele vai dar instrução. Aleluia. Deixa Ele fazer do jeito dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem nesta noite está entregando a vida para Jesus? Estou bem seco assim, entregando. Bem, olha, pastor, estou entregando minha vida para Jesus hoje aqui neste lugar. Quero viver uma vida nova. Levante a mão. Você, pastor, estou entregando minha vida para Jesus. Aqui, aqui, ali, ali. Eu quero que vocês venham correndo aqui na frente. Vocês podem ver. Ei, eu gosto de gente assim, ó. Ah, irmão, isso aqui pode ter certeza, vai vingar. Olha isso. Ei, ei, ei. Olha isso. Isso. Quem nessa noite fala: pastor,
Eu quero voltar para Jesus. Eu me afastei dos caminhos de Deus. Aconteceu algumas coisas aí, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero que você venha para cá também, em nome de Jesus. Olha quanta gente entregando a vida para Jesus. Olha aqui. Eu quero uma irmão, abraçar eles para mim. Eu quero ver, alguém junta eles aí para mim aí. Isso. Junta, fica aí. Tá faltando um aqui. Ei, glória a Deus, ali. Olha, eu gosto de ver gente assim. A hora que eu falei, vocês vieram com tudo mesmo. E é isso mesmo que Deus gosta, viu? E Deus vai honrar vocês grandemente por isso. Amém. Feche seus olhos, repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E eu não quero viver no pecado. Por isso eu te peço, me perdoe e me dá agora o Espírito Santo para eu vencer todo o pecado. Eu abro o meu coração e eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida e salva a minha alma. E a partir de agora eu declaro: Jesus, Tu és o meu único Senhor e único Salvador da minha vida. Amém.